Agora eu vou repetir o que eu disse com o áudio desligado, viu? A gente está aqui hoje para fazer uma apresentação para vocês do que é a consagração. Antes de qualquer coisa, a gente vai fazer uma oração e invocar a presença do Espírito Santo através de Nossa Senhora. Vamos todos juntos. Vocês repetem comigo, tá? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos invocar os nossos anjos da guarda que estejam conosco durante essa noite, que possa guiar os nossos sentimentos, a nossa visão, todos os nossos sentidos, para que estejamos sempre voltados para essa missão que Deus nos confiou nesse dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O áudio está saindo direito para vocês? Tá ótimo. Pronto, porque meu filho colocou uma extensão aqui para poder gravar, o pessoal tinha pedido para gravar, aí eu fiquei em dúvida se não ia dar interferência, mas vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui tem gente de vários lugares diferentes. Nessa pandemia, com todos os prejuízos que nós tivemos, pelo menos isso está sendo proporcionado, a gente consegue ir mais longe e consegue levar o nome de Nosso Senhor, da Virgem Maria, mais adiante, a vários irmãos, coisa que antes era limitado ao espaço que a gente estava. Meu nome é Thaís, para quem não me conhece, algumas pessoas já são velhas conhecidas aqui, tem gente de Campo Formoso, tem gente de Jacobina, tem gente aqui de Bonfim, então sintam-se todos abraçados, nós estamos muito felizes por receber vocês aqui nessa noite. Alguns já são consagrados e querem renovar a consagração, outros ainda não, já conhecem, outros não conhecem, não têm noção do que seja. Então, hoje, a minha função aqui para vocês, nessa noite, é trazer o que é verdadeiramente a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, pelo método São Luís Maria Grignion de Montfort. Nós estamos aqui como escravos. Eu falo nós porque meu marido está aqui do meu lado, e ele está aqui escutando. Então, nós somos escravos de Jesus pelas mãos de Maria. No momento que vocês fizerem essa consagração, vocês também serão escravos de Jesus pelas mãos de Maria. Hoje nós vamos tentar desfazer algumas dúvidas, poucas, o que eu souber, o que eu puder, o que eu não puder, depois a gente vai correr junto atrás para tentar esclarecer. Mas nós vamos tirar algumas dúvidas do que se trata essa consagração. Existem mitos, existem algumas falsas ideias. No tratado que vocês estão lendo, alguns estão lendo e outros vão começar a ler, nós vamos ver que existem falsas devoções, e aí a gente vai descobrindo como a gente já errou na devoção a Nossa Senhora. Nossa Senhora merece toda a honra e toda a glória. E a gente vai entender também que Jesus Cristo, ele muito mais quer que se honre a mãe dele. Nunca Nosso Senhor há de ciumar da mãe. Nunca que Nosso Senhor vai se sentir agredido pela nossa devoção à Santa Mãe dele. Então, nós vamos entender hoje que essa devoção ela é cristocêntrica e Nosso Senhor Jesus Cristo está no centro. E tudo que Nossa Senhora quer é nos levar para Jesus. Então, nós estamos aqui com o tratado. Eu acho que a maioria de vocês já tem. Vocês estão vendo aí com o meu tratado invertido na imagem. É o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Existem várias edições diferentes. Vocês vão perceber que existem capas, tamanhos, tem o de bolso, que é bem pequenininho, tem uma capinha verde, tem o da Arca de Maria. Tem vários modelos diferentes. A essência é a mesma, vai mudar um pouquinho de linguagem entre um e outro. Esse daqui, ele tem muita coisa em latim, mas é traduzida. Tem o latim e tem a tradução em português do lado. Outro já não vem com latim de jeito nenhum. E tem uma linguagem mais fácil. Então, se vocês tiverem a oportunidade de escolher,
O da Arca de Maria talvez seja o mais simples e mais rápido, mais fácil de ler, mas todos eles vão fazer o mesmo efeito. Uma condição muito importante para fazer essa consagração é a leitura do tratado. Na verdade, São Luís, que foi quem escreveu esse livro, esse tratado, ele diz que é a única condição, não existe outra. A condição é, para os batizados, lógico, é a leitura do tratado. A gente não pode, não deve se consagrar sem ler o tratado inteiro. Ah, mas às vezes é complicado, é difícil, a linguagem tem horas que é difícil de entender. Não tem problema. Leia assim mesmo. Um dia, o Espírito Santo vai suscitar no seu coração, quando você lê de novo, aquilo que você não entendeu. E eu posso dar como testemunho para vocês que na minha vida de consagrado, eu já li algumas vezes, justamente por causa dessa missão de divulgar a consagração de Nossa Senhora. Eu já fiz a leitura várias vezes, e cada vez que eu leio, parece que tem novidades. Então, eu posso dizer que isso aqui é um tesouro inesgotável. Você sempre vai encontrar algo que você parece que não tinha visto, algo que naquele momento você está precisando, faz parte daquele contexto da sua vida. Isso vai se tornar um livro de cabeceira para você, como se tornou para São João Paulo II. Isso aqui é uma escola de santidade. Através desse tratado, muitos santos que vieram depois de 300 anos para cá, eles percorreram esse caminho de santidade aqui. A gente pode falar de São João Paulo II, que foi o mais conhecido. O dia dele foi ontem, mas ele foi conhecido certamente por causa disso e se tornou uma devoção praticada mais popularmente por causa de São João Paulo II. Eu vou falar isso para vocês. Tem Santa Teresinha do Menino Jesus, tem João Bosco, tem São Padre Pio. Eu sou muito devota de São Padre Pio, e São Padre Pio tinha um amor extraordinário por Nossa Senhora, e ele fez essa consagração, e esse foi um dos caminhos de santidade para ele. Então, com todos esses santos maravilhosos, santos do nosso tempo, nós podemos dizer, isso verdadeiramente aqui é um caminho de santidade. E o caminho de santidade passa por Nossa Senhora. Eu vou apresentar aqui para vocês, deixa eu passar aqui, viu? Eu só não sei se vai dar certo essa gravação, mas vamos lá. Olha, eu vou falando, às vezes eu falo rápido, falo demais. Vocês me desculpem se eu correr muito, podem me interromper, não tem problema nenhum. Não precisam ficar caladinhos o tempo todo, não, tá? Se meu marido já tivesse tido chance de falar aqui, ele já tinha me detonado. Ia dizer para vocês que eu falo demais, que não deixa ele falar, que eu fico aqui só tarará, tarará. Mas vocês fiquem muito à vontade, nós estamos entre irmãos. Vocês estão enxergando aí? Está dando para ver o slide? Está sim, está dando para ver a imagem. Pronto. Está sim. São Luís Maria Grignon de Montfort, que foi o santo que escreveu esse tratado, ele viveu muito pouco tempo. Ele morreu com 43 anos. Ele foi um grande devoto de Nossa Senhora. Ele tinha duas paixões na vida dele, que era a sabedoria encarnada, que é Cristo crucificado, e a Virgem Santíssima, sede da sabedoria encarnada. Então, Nossa Senhora foi um grande amor na vida de São Luís. E ele dizia claramente que se ele não soubesse que isso seria uma grande heresia, ele teria considerado ela como deusa tão grande, gloriosa, linda, bonita, maravilhosa que ela era. Então, São Luís ele foi repleto de muita humildade, foi um missionário, ele percorreu a França inteira a pé, e ele era tão humilde que ele ia sem nada, sem recursos, sem comida, sem dinheiro, e onde chegasse, se ele não encontrasse abrigo, ele se deitava na calçada, dormia na calçada da igreja, e ele vivia só da providência divina. Por onde ele passava, ele ia levando essa palavra, ele construía, ele pregava, ele conseguia arrebatar multidões, e ele construía calvários onde ele passava. Então, sempre nas missões onde ele passava, nas paróquias onde ele passava, tinha um monte e as 3 cruzes, a cruz de Nosso Senhor no meio. E ele pregava essa devoção a milhares e milhares de pessoas. Foi muito perseguido, até mesmo, principalmente dentro da igreja, sofreu muito. E durante o tempo que ele esteve escrevendo esse tratado, ele relata o quanto ele foi perseguido pelo demônio.
Eu vou depois mostrar para vocês aqui uma passagem do próprio tratado, que vocês vão ver quando vocês lerem o tratado. Vocês vão ver que ele profecia o que ia acontecer no futuro. E o quanto se havia de perseguir a ele e todos aqueles que absorvessem, que aderissem a essa devoção. Então, ele passou a inspirar a devoção mariana por onde ele passava. E tudo foi mudando pelo caminho que ele percorria. Era tamanha a sua humildade que ele caminhava a pé, de pé no chão, muitas vezes. Então, as pessoas seguiam ele e ele mandava que as pessoas fossem sempre à frente. E quando eles olhavam para trás, eles viam que ele estava descalço para aumentar a mortificação, o sacrifício da carne. E ele percorria toda a França fazendo sacrifício e levando o nome de Nossa Senhora. No final da vida, ele já muito doente, depois de ter sofrido muitos abalos na sua saúde, ele se sentiu com a missão cumprida e foi chamado por Deus aos 43 anos. Quem tiver com o tratado aí na mão, eu quero que vocês abram, olha. Primeira, são páginas diferentes, a depender da edição. Aí vocês vão ver que na introdução, todas elas são iguais, vai mudar uma coisa ou outra nas palavras. Aí vocês vão ver essa frase que está aí. Foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo. E é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Essa aqui é a essência desta devoção, dessa consagração. A consagração proposta por São Luís é Maria como caminho para chegar a Jesus. E será que há alguém que tem algum tipo de escrúpulo em amar Nossa Senhora? Será que para o católico existe dificuldade de se aproximar de Nossa Senhora? Aí quem vai falar para nós isso é São João Paulo II. Ele testemunha que antes mesmo de ser ordenado sacerdote, ele tinha muita restrição, porque ele amava muito Nossa Senhora e ele tinha medo de ofender Nosso Senhor. Ele tinha medo de ofender Jesus Cristo, porque ele achava que Jesus Cristo poderia se sentir preterido, poderia ter ficado à margem da devoção por tanto amor que ele demonstrava por Nossa Senhora. E depois que ele tomou conhecimento desse livro, desse tratado de São Luís, ele descobriu que Nossa Senhora não quer nada mais, nada menos do que nos levar a Jesus. Então, esse tratado, que é mariano, ele é essencialmente cristocêntrico. No meio dele está Jesus. É como a Ave Maria. Será que vocês já pararam para pensar que a Ave Maria tem no meio Jesus? Então, nós temos a primeira invocação, temos a segunda. Entre a primeira invocação, a Ave Maria, a Santa Maria, está Jesus. E Jesus é o centro da devoção mariana. Tudo que Nossa Senhora quer é nos levar ao Filho dela. Ela está sempre apontando para Jesus. Assim como fez nas bodas de Caná. Qual foi o papel de Maria nas bodas de Caná? De intercessão. Mas qual foi a mensagem que nos deixou? Fazer tudo o que ele vos disser. São Luís coloca de uma maneira muito clara para os nossos olhos o que seria exatamente essa relação da nossa devoção com Jesus e com Maria. Então, a gente vai compreender de uma maneira muito simplificada, muito facilitada. Nós, quando olhamos para o sol, ele fere a nossa visão. Se a gente tentar olhar para o sol durante muito tempo, apenas poucos minutos vai queimar a retina. Ninguém tente fazer isso. Porque a luz do sol é forte e a minha visão é fraca. Aí não é culpa do sol, é a minha visão que é frágil demais e não suporta. Mas se a gente quiser passar a noite inteira olhando para a lua, ninguém vai sentir ofensa à sua visão, não haverá prejuízo da visão. E pode passar noites e noites e noites deslumbrado olhando para a lua. Então, é exatamente assim. O amor de Deus é tão grande que pela nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa concupiscência, a gente não suporta. A gente não suportaria. Então, vem a luz da lua, que só reflete a luz do sol. A lua não tem luz própria. A lua reflete a luz que vem do sol. Nossa Senhora reflete a luz que vem de seu Filho Jesus. E aí nós enxergamos a luz do sol através da lua, que é Maria. E temos condição, ela que é uma criatura como nós, e que tem o amor de todas as mães e mais um pouco.
Então, Nossa Senhora nos faz enxergar aquela luz que vem de seu Filho Jesus com muito mais facilidade, respeitando a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, a nossa pequenez, de enxergar o grande amor que vem de Deus. Então, São João Paulo II levantou esse tratado, essa consagração, e quando foi em 2012, completou 300 anos que esse livro foi escrito. E a partir de 2012, eu vou interromper um pouquinho aqui o compartilhamento. E depois de 2012... E depois de 2012, começaram várias campanhas aqui no Brasil, no mundo inteiro. Houve um verdadeiro levantado do exército de Nossa Senhora. Muitas pessoas se sentiram instigadas a essa consagração. E nisso aí eu me incluo também. Eu posso dar o meu testemunho para vocês que essa consagração para minha vida, para meu marido e para mim, para a nossa vida de família, foi uma transformação. E eu tenho certeza que para muitos de vocês também será. É como se fosse um marco, uma divisão. Até a consagração e a partir da consagração. Desde esse momento em diante, há uma transformação natural, que é uma modelação, a modelagem feita pela Virgem Maria. Nossa Senhora, ela é tão sutil e tão delicada que ela consegue nos transformar sem que a gente perceba. Não que eu esteja transformado quanto deveria. Eu ainda estou traçando esse caminho está sendo guiado por ela. Mas eu estou na luta, estou correndo atrás. Aí eu me lembro bem de uma cena de São Padre Pio. São Padre Pio, tenho certeza que muitos conhecem, deve ter alguns devotos dele aqui. São Padre Pio é um santo do nosso tempo, ele viveu na década de 70, no século passado, e ele era um místico, ele tinha muitos dons místicos, e ele era uma pessoa fascinante, e ele era santo desde a infância dele. Ele foi aquele que conheceu cedo a santidade, conheceu cedo, e ele tinha uma grande intimidade com a Virgem Maria, assim como ao anjo da guarda e Nosso Senhor. E ele foi muito tentado pelo demônio, ele sofreu muito. O demônio maltratava ele, inclusive fisicamente, ele levava surras do demônio, passava noites inteiras sofrendo as surras do demônio. E ele entregava isso como mortificação, ele queria realmente participar da cruz de Cristo, vivenciar da cruz, pela redenção das almas. E uma certa vez ele estava sendo surrado pelo demônio, e ele, de repente, quando terminou, ele olhou para o lado e viu Nosso Senhor. Então ele disse, mas o Senhor estava aí o tempo todo porque não fez nada, porque me deixou sofrer desse jeito. Aí Jesus disse a ele, mas eu queria ver você lutar. Então isso pode ser para nós um alento, um estímulo, uma clareza de que nós temos que lutar pela nossa salvação. Nós sozinhos não vamos conseguir nunca. Mas nós temos que lutar até o dia da nossa morte. E uma grande segurança que Nosso Senhor nos dá é a mãe dele, a Virgem Maria. São Luís chama Nossa Senhora de caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar ao céu. Esse céu aí é o paraíso. Esse céu não é o céu físico, é o paraíso, é a vida eterna, é a face de Deus, é chegar até Cristo. Nós passamos por diversas provações durante a nossa vida, e todas as criaturas passaram por grandes provações. Mas nós estamos sendo provados para um dia chegar lá. Mas como é difícil essa batalha que nós vivemos. É uma batalha diária. Você passa o dia inteiro batalhando contra os seus pecados, chega ao final do dia, diz, meu Deus, mais um dia vencido. Quando chega o outro dia, começa tudo de novo. Como é difícil. Aí vem Nossa Senhora. Aí vem aquela mulher, a Virgem Maria. O pessoal está pedindo para desligar o áudio porque está fazendo um pouquinho de barulho. E aí atrapalha um pouquinho. Aí vocês desligam o áudio um pouquinho só. No final, ou se vocês quiserem também interromper, podem abrir. Então, vamos nos lembrar o que é a Virgem Maria para Jesus. Muita gente vai se questionar por que Maria não aparece tanto na Bíblia, por que não aparece no Evangelho? Isso é um questionamento, inclusive, dos protestantes, né? Por que Nossa Senhora aparece tão pouco e poucas vezes se fala nela? Porque naquele momento ela deveria ficar escondida. São Luís chama Nossa Senhora de alma mata e secreta. Nem os anjos sabiam quem era ela.
ela foi escondida por Deus. Peraí, acho que alguém aqui não está acertando a desligar, não. Deixa eu desligar. Então, Nossa Senhora, ela foi escondida desde sempre. Vamos voltar ali ao Antigo Testamento. Vamos começar no Antigo Testamento em Gênesis. Aí você me pergunta, mas Nossa Senhora está em Gênesis? Ela exatamente não, mas tinha uma prefiguração dela. O que foi que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Então, o primeiro homem e a primeira mulher caíram na tentação e pecaram. Foi o pecado original. Eles tinham amizade com Deus até então. Mas no momento do pecado, a primeira reação de Adão e Eva foi o quê? Eles ouviram os passos de Deus, então era comum Deus ir passear com eles no Jardim do Éden, mas pela primeira vez, eles ao escutarem os passos de Deus, eles fugiram e se esconderam, ficaram lá atrás da moita. Por quê? Porque eles se envergonharam. Eles não tinham malícia e a partir do pecado eles passaram a ter. Eles aprenderam a maldade. E o amor de Deus, por ser tão grande, envergonhou a eles. Então, isso serve para nos fazer entender que o pecado fez com a humanidade foi afastar a humanidade de Deus. Mas Deus nunca se afastou da humanidade. E nós temos essa dificuldade de nos aproximar do Senhor, porque o nosso pecado, a nossa concupiscência na carne, essa inclinação que nós temos para o pecado, nos faz repelir o amor de Deus, ter medo excessivo do amor de Deus. Aí, quando houve o pecado, o homem e a mulher carregaram e a sua descendência foi levando adiante. E eles que eram filhos, eles passaram a ser criaturas. E todos nós nascemos criaturas e nos tornamos filhos pelo batismo. A partir de Adão e Eva, Deus declarou, Deus Pai disse: porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Observe que em lugar outro nenhum, Deus plantou inimizade entre duas ou mais pessoas. Foi a única inimizade plantada por Deus entre a mulher e a serpente. Aí nós damos a volta, chegamos até o Calvário. Vamos para o primeiro, para João 19. Chegamos no Calvário e encontramos a seguinte cena. Jesus na cruz, as suas últimas palavras, Maria e João, que era aquele discípulo amado. Aquele discípulo que amava tanto Jesus que inclinou a sua cabeça no peito dele. Você não inclina a sua cabeça no peito de qualquer pessoa, só alguém com quem você tem muita intimidade. Pois é, aquele discípulo que se intitulava o discípulo amado, ele mesmo se dizia o discípulo amado, porque ele se sentia muito amado. Então estava João e Maria. Então Jesus disse: mulher, eis aqui teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. Mais uma vez, a mulher. Observem que em algumas passagens, Jesus se refere à mãe dele como a mulher. E essa mulher vai se repetindo ao longo da Bíblia até chegar no Apocalipse. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. A mulher percorre toda a Sagrada Escritura, do Gênesis, passando pelos evangelhos e chegando até o Apocalipse. E quem seria essa mulher? É qualquer mulher? Não, é a mulher. É uma mulher em especial. É a Virgem Maria. Voltando lá para o Calvário, nós enxergamos a cena de Jesus entregando a sua mãe. Ele estava no auge da dor. Já tinha sangrado muito, já tinha levado muita chicotada, já estava com a cabeça cravada de espinhos, a dificuldade de respirar por causa das feridas era muito grande. E aí Jesus tem esse grande ato de misericórdia para com a humanidade. Ele diz: toma, humanidade, eu vou, mas eu te deixo a minha mãe. Ele não deu como se fosse um brinde, ele deu como um desfecho. Perto de morrer na cruz, ele guardou até o fim. No seu grande ato de misericórdia, ele disse: eu deixo
uma dádiva para vocês. E a partir daquele momento, nós ganhamos uma mãe. Então, o primeiro a consagrar os filhos, a humanidade, a Virgem Maria, foi o próprio Jesus. Então, a consagração não foi criada por São Luís. A consagração foi criada por nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz. O que São Luís fez foi traduzir em palavras. Ele colocou no livro, ele escreveu um tratado. E nesse tratado ele diz como é que você deve se consagrar. Então, quando é que Nosso Senhor realmente considera que nós estamos, quando é que a igreja considera que nós estamos consagrados à Virgem Maria? No nosso batismo. Quando nós fomos batizados, nós, naquele momento, passamos a ser filhos de Deus, essa grande graça de sermos chamados de filhos de Deus, e filhos da Virgem Maria. Nós não ganhamos só um pai, como ganhamos também uma mãe. Deus não dá nada pela metade. Deus faz o serviço completo. Ele nos deu uma família. Nós passamos a fazer parte de uma família, com um pai e uma mãe. Só que depois, muitos de nós fomos batizados na infância, muito pequenos, sem entendimento, sem razão. E nós, em algum momento da nossa vida, nós demos as costas para esse batismo. Nós nos esquecemos da filiação divina. Nós traímos o nosso batismo. Então, nós passamos de condição, aquela condição anterior que nós tínhamos. Nós deixamos a condição de filho de Deus por vontade própria. E aí, o que São Luís pede, a partir desse momento em que você se consagra, é que você resgate o batismo que você perdeu. Vejo que não é nada novo dentro da nossa doutrina, não tem novidade, não tem inovação, não tem feite, nada. Ele só diz assim, você vai resgatar aquilo que você traiu, aquilo que você perdeu, que é o seu batismo, voltar à condição de filho de Deus. Nós tratamos Nossa Senhora, nessa devoção, como rainha. Nós nos chamamos de escravos. Vocês lembram que eu falei logo no início? Eu sou escrava da Virgem Maria, eu sou escrava de Jesus pelas mãos de Maria. O termo escravo, às vezes, pode soar meio estranho, porque no nosso tempo, de algumas gerações para cá, nós temos a escravidão como uma coisa negativa, ruim. Mas nem tudo na escravidão é uma coisa ruim. No tratado, ele diz que existem algumas formas de escravidão. Tem a escravidão por natureza, então, quando nós nascemos criaturas escravas por natureza, e tem escravidão por constrangimento, porque os demônios são escravos de Deus, eles são obrigados a obedecer a Deus por constrangimento, não por vontade própria, mas eles não têm alternativa. E tem a escravidão voluntária, que é essa que nós fazemos aqui. É a chamada santa escravidão voluntária. É aquele arbítrio que Deus me deu, aquela liberdade que eu ganhei como filha de Deus, que eu tenho autonomia de dizer, eu quero ser escrava de Jesus pelas mãos de Maria, pela minha própria vontade, pela minha própria boca. Existem outras formas de consagração. Por exemplo, você pode consagrar um filho porque você tem autoridade afetiva para isso. Você pode consagrar o seu filho desde o útero, desde o ventre materno. Ele está consagrado, sim. Mas quando ele tiver a razão, quando ele atingir a idade da razão e ele tiver entendimento, ele pode fazer a total consagração, que é mais do que aquela consagração, porque ele vai fazer da própria boca, com a própria vontade. E essa entrega tem que ser total. E o que é que significa dizer que é uma total consagração? Pronto. Aí é o que diferencia ela da maioria das outras consagrações. É você não ter mais nada que seja seu. É uma total consagração dos seus bens materiais e espirituais. Como seria isso? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é da Virgem Maria. Tudo que eu tenho, eu dou para ela. Eu não tenho mais nada na minha vida. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar minha família. A gente tem que sustentar a família, a gente tem que suprir as necessidades daqueles que dependem de nós e as nossas necessidades. A gente tem a obrigação com o estado de vida que a gente assumiu. Mas tudo aquilo que você produz é da Virgem Maria. E muito mais do que os seus bens materiais, os seus bens espirituais. Quando eu rezo um terço,
quando eu faço uma indulgência, quando eu faço uma penitência, quando eu faço qualquer sacrifício, qualquer mortificação, qualquer uma dessas condições, eu vou gerando méritos. Então, à medida que a pessoa vai rezando textos e mais textos, e rosários, é como se a gente estivesse fazendo uma poupança. Só que a nossa concupiscência, a nossa facilidade em pecar, em ofender a Deus é tão grande que a gente troca os pés pelas mãos e acaba destruindo tudo que a gente fez. Porque aqueles méritos que seriam utilizados pela nossa salvação, para diminuir nosso tempo de purgatório, para ajudar na salvação de outras almas, a gente perde de uma hora para outra. Então, surge a Nossa Senhora como uma verdadeira ecônoma, como se fosse uma tesoureira, como São Luís coloca. Então, na hora que você se consagra a ela, a partir daquele dia, quando você recita a fórmula da consagração, você diz, a partir de hoje, eu tudo tirarei, não tenho mais nada na minha vida. Então, a minha mochila, que eu vou andar nas costas, meus bens espirituais, vai andar sempre vazia. O meu texto não é mais meu, o meu rosário não é mais meu, a minha vida não é mais minha. Tudo que eu produzi de bom na minha vida, no sentido espiritual, eu já dei para ela. Aí você pode se perguntar, mas então, como é que eu vou passar para outra vida? Como é que eu morro sem levar nada? Provavelmente você morreria sem levar nada, porque é bem fácil você colocar a perder. Mas esta boa mãe, de tão piedosa, tão misericordiosa e tão bondosa que ela jamais deixará um filho que doou tudo que tinha para ela, nunca vai desamparar. Nem essa pessoa e nem os dela. Então, na hora que eu me consagrei, eu estava consagrando também a minha família, eu estava consagrando os meus pais, eu estava consagrando os meus filhos. E todas essas pessoas que me cercavam passaram a ser dela também. Até o dia que elas voluntariamente foram lá e disseram, eu também quero fazer a total consagração. Mas até lá, todo mundo passou a fazer parte do manto de Nossa Senhora, todo mundo foi acolhido no Imaculado Coração. Então, os meus bens espirituais, eu já não os tenho. Quando eu rezo um texto, quando eu rezo o rosário, eu já não faço a intenção. Eu digo, Senhora, eu te peço, porque eu já dei aquilo para ela. Eu não estou dizendo, olha, esse texto é para isso, aquele texto é para aquilo. Não, eu digo assim, eu estou rezando esse texto, mas olha por fulano, olha por Beltrano. Eu te peço, veja a situação dessa pessoa, a doença de fulano, intercede pela cura. Eu peço diretamente a ela. É só a forma de você se dirigir, porque você está se dirigindo a alguém porque você tem intimidade. Você trata Nossa Senhora como a rainha da sua vida e ela te trata como filho. Ela nunca lhe trata como escravo. Você se coloca como escravo, mas ela te trata como filho e muito amado. Eu posso testemunhar para vocês que os efeitos dessa consagração, eles são incríveis. A gente vai sentindo pouco a pouco e é de uma forma tão doce, porque Nossa Senhora é muito doce. Ela vai nos transformando de uma maneira tão sutil que você olha para trás e diz assim, meu Deus, eu mudei isso tudo mesmo? Como foi? Como foi que isso aconteceu? De que maneira eu fui me transformando que eu não percebi? Aí existe, se eu não me engano, é no 3º capítulo do tratado, que São Luís explica uma frase de Santo Agostinho, em que ele diz que Nossa Senhora era a forma Dei, ou forma de Deus. São Luís explica por que Santo Agostinho falou isso. Então, ele faz a seguinte comparação. Existem 2 maneiras de você fazer uma escultura. Existe a escultura que você pega uma pedra bruta, por exemplo, um material duro, e que você vai com cisel, com martelo, vai ali esculpindo e vai fazendo a escultura. Quem tiver perícia, quem souber fazer e tiver dons artísticos, vai ficar muito bonito. Porém, se esse artista errar, já era, né? Vai ficar com defeito, ele vai ter que remendar, vai dar uma ajeitadinha ali, um armingue. Pronto. Não tem conserto. Demora mais tempo e a chance de errar é muito grande. A outra maneira de fazer dentro de uma forma. Se essa forma for perfeita, aquele material, a escultura, vai tomar o formato da forma. E ele vai sair perfeito também. Então, nós teremos aí uma forma perfeita. Então, ele diz que Nossa Senhora é uma fábrica de santos em série. Ela
faz com que os seus filhos tomem o formato dela. A partir do momento que nós nos consagramos a Nossa Senhora e dizemos, olha, sou totalmente teu, sou totalmente tua, faz o que quiser com a minha vida, você está dando a deixa para ela lhe transformar antes de qualquer coisa. Então, antes de eu andar com o terço na mão, antes de eu andar com a minha cadeia, Nossa Senhora já realizou essa transformação dentro de mim. O que vocês veem de fora já é o reflexo da mudança. Mas dentro de mim, a transformação interior foi muito maior, foi muito mais intensa. Essa fábrica de santos em série trouxe ao mundo muita santidade, desde aqueles santos que eu falei para vocês, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Paulo II, São João Bosco, São Padre Pio, e muitos santos que ficaram no anonimato, muitos que passaram e estão no céu, hoje a gente nem sabe. Não foram elevados à glória dos altares, mas já estão no céu. Então, essa forma de santos em série, que é Nossa Senhora, ela quer entrar na sua vida. Ela quer transformar você. Mas de que maneira ela pode nos transformar? Nós temos que ser aquele material que se liquefaz. Nós temos que ser aquele material que é fundido. Então, ele derrete, ele se deixa desmanchar, ele se deixa destruir. Então, que o homem velho, a mulher velha sejam destruídos e Nossa Senhora vai modelar homens e mulheres novos. É isso aí que Nossa Senhora faz na sua vida. E lembrando da cena do Gênesis em Adão e Eva ficaram com medo de Deus. A gente também sente esse medo até hoje. Então, o pecado nos fez ter medo de Deus. Nós não temos capacidade de suportar o amor de Deus, de tão grande que Ele é, e tão pequeno e miseráveis que nós somos. A nossa pequenez e o pecado que carregamos dentro de nós não deixam que nós nos aproximemos de Deus por medo. Quando você chega lá diante do sacrário, quando você chega lá diante do crucifixo e diz, meu Deus, eu estou em tuas mãos. Eu estou entregue à tua providência. Faz comigo o que quiser. Mas aí no fundo você fica, tomara que ele queira a mesma coisa que eu, tomara que ele queira a mesma coisa que eu, tomara que queira. A gente tem medo da vontade de Deus, a gente foge. Meu Deus, será que a vontade de Deus vai ser outra coisa? E se não for a minha vontade, como é que vai ser? Isso tudo é o temor, o medo, a repulsa que o pecado criou em nosso coração. Mas Deus, na sua grande sabedoria, Ele olhou para nós com misericórdia e disse, eles precisam de uma mãe. Porque uma mãe, sim, vai chegar até o coração deles e vai mostrar o meu amor para eles. Nossa Senhora, ela tem a graça do puro amor. Ela tem o amor mais puro de todas as criaturas. Nossa Senhora tem por Nosso Senhor, pela Santíssima Trindade. Então, quando nós nos consagramos à Virgem Maria, Nossa Senhora começa a dividir conosco as suas virtudes. É assim que ela vai nos modelando. É assim que nós vamos ficando à imagem de Maria. Ela vai, aos pouquinhos, dividindo a sua fé, ela vai dividindo a sua paciência, ela vai dividindo o seu silêncio, a sua mortificação. E um dos efeitos dessa consagração é a graça do puro amor. Ela purificar o amor que nós temos em relação a Deus. Ela vai purificando, vai tirando essa mancha do pecado e vai facilitando a nossa aproximação de Deus. Nós temos a possibilidade de nos aproximar de Nosso Senhor sem tanto medo, porque nós vamos apresentadas pela mãe dele, Nossa Senhora que vai levar. E quando nós estivermos bem parecidos com a Virgem Maria, quando nós estivermos imitado em tudo a Virgem Maria, muito semelhantes a ela, bem moldados, com o nosso coração já totalmente entregue, aí um dia, quando nós estivermos na outra vida, ela vai nos levar pelas mãos e vai dizer, toma, meu filho aqui. E aí Jesus pode olhar para cada um de nós e enxergar a sua mãe. Vocês já imaginaram que maravilha é isso? A gente ficar tão perto, tão parecido com Nossa Senhora, a ponto de Jesus nos ver e enxergar a própria mãe. E que graça seria isso no nosso julgamento na vida eterna? Então, é muita alegria de uma alma passar pela vida e ser levada pela Mãe de Deus até a eternidade. É uma alegria, uma dádiva e é um presente que Deus nos deu. É como se fosse um reencontro com o Pai. Então, a dificuldade que nós temos de amar o Pai, de nos reconciliar com o Pai,
essa dificuldade vem de nós e não dele. Ele está sempre aberto. Mas a nossa dificuldade que existe é tão grande que diz, bom, vem a mãe. Aí a mãe, que ele trata como criança, a gente se coloca como criança diante dela. Aí a mãe diz, vem meu filho, vem minha filha. Vamos que eu vou te levar ao pai. Aí você diz, mas mãe, eu não aguento, a cruz é muito pesada. É muito difícil para mim, eu não suporto. Aí ela te dá a mão, diz, vem que eu vou com você. Eu vou te mostrar como seu pai é bom e que ele só quer o seu bem. Venha, eu não vou lhe abandonar, eu vou estar do seu lado o tempo todo. Então é isso que Nossa Senhora faz conosco. Ela nos trata como crianças. Nós vamos sempre ser aquelas crianças de 2 anos de idade diante delas. Mas é uma criança que não cresce. É por isso que São Luís fala em escravos. Porque uma criança vai crescer um dia, vai se tornar adolescente, vai se tornar adulto, vai ter vontade própria, vai levar uma vida independente da mãe. E, no entanto, o escravo nada tem que seja dele. O escravo não tem bens materiais, ele não tem vontade, ele não tem direitos. O escravo, ele é totalmente do seu dono, da sua dona. Então, quando a gente se coloca como escravo, a gente está dizendo também, olha, senhora, eu quero ser tua criança para sempre. Eu não quero nunca crescer diante de ti. E pedir a ela isso todos os dias das nossas vidas. Todos os dias nós temos que pedir, porque é uma batalha. Essa batalha que é travada é principalmente na nossa alma. Existe uma batalha diária. Nós sofremos muitas tentações e o demônio quer nos perder. Quer que nós percamos a nossa vida eterna. E Nossa Senhora luta por nós com todas as forças. E ela é muito mais forte que ele. E ela já nos garantiu a vitória dela. Quando Deus colocou a inimizade entre a mulher e a serpente, em Gênesis, e chegou lá no final, no Apocalipse, o dragão, a antiga serpente, querendo destruir a mulher, a gente já sabe o final. Essa batalha já foi predita, já foi pré-anunciada. Nós já sabemos quem vai ganhar. Então, não existe condição, não existe nenhuma chance de conciliação entre esses 2 inimigos. A serpente ou o dragão e a mulher. A descendência do dragão, da serpente e a descendência da mulher. Nós somos a descendência da mulher. O filho primogênito é Jesus, o primeiro, e nós somos os últimos. Ela adotou a nós todos depois de Jesus. Nós somos os filhos adotivos, adotados como filhos dela. Nós temos que assumir a inimizade que é dela. Nós temos que assumir um lado. A gente não pode ficar pulando de um lado para o outro. E aí nós estamos naquele ponto em que temos que escolher de que lado você está. Você está do lado da mulher ou você está do lado da serpente? E aí vem São Luís e nos propõe fazer parte de um exército. Esse grande exército da Imaculada. É dar um passo a mais além do seu batismo. E ele vai nos chamando para passos maiores, subindo degraus e mais degraus e mais degraus. Isso vai sendo suscitado no seu espírito ao longo do tempo. Vocês vão dar um passo agora, mas é um de cada vez. Que esse sentimento de desejo de fazer parte desse exército não seja momentâneo. Que tenhamos muita perseverança, porque realmente não é fácil. Durante esse período que vocês vão se preparar, vai ter muita provação. Vão ser tentados a desistir. Eu já adianto que muita gente vai dizer assim, eu sou indigna, eu não vou dar certo para isso não, porque eu sou pecadora demais, eu faço muita besteira, eu faço coisa errada, eu não consigo me manter em pé. Não. Se fosse para pessoas santas, não precisava mais a consagração. Ninguém aqui é indigno. Todos temos a dignidade de filhos de Deus e todos temos essa oportunidade. Se passar pela sua cabeça esse sentimento de indignidade porque não é santo, tire imediatamente, porque isso é coisa demoníaca, isso é influência demoníaca. E você se sentindo chamado, porque vocês estão aqui hoje, porque Nossa Senhora os atraiu. Usou um amigo, usou um irmão, um filho, usou alguém. Algum instrumento foi na sua vida para Nossa Senhora lhe chamar. Mas não tenha dúvida que ela lhe atraiu até aqui.
Ela que está chamando você para essa vivência de consagração. Eu vou dar uma paradinha para vocês falarem, porque senão eu falo e ninguém diz nada. Podem ficar à vontade, conversem aí, minha gente, vá. Alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, Thaís. Boa noite. Oi, Jaira, eu estive com você, me preparando na outra turma. Do ano passado. Eu perdi duas reuniões, inclusive a de Frei Davi. Aí eu não fui. Mas aí eu tenho muita vontade de me consagrar. Muito embora o próprio Frei Davi, que é meu conselheiro espiritual, ele me afirmou que eu já sou consagrada à Nossa Senhora. Ele falou, você estudou a vida inteira no Colégio da Estrela e viu crescer, Jaira. Ela assistiu seu casamento na capela, Jaira. Ela é sua companheira de vida. Aí, mas mesmo assim, Thaís, eu quero me consagrar. Eu fui assistir a consagração no dia lá. No dia da missa, né? Na capelinha, e foi lindíssima. E eu fiquei encantada. Foi linda. Eu sou encantada com ela. Viu? Aqui vai ser um passo a mais para vocês, Jaira. Eu vou contar para vocês rapidinho como foi que aconteceu comigo. Eu duvido que alguém passe a perna em mim no tempo de espera de Nossa Senhora em minha vida. Eu ganhei um tratado, eu devia ter pegado ele para mostrar a vocês. Ele é pequenininho, é uma versão bem antiga. Uma amiga me deu. Eu era católica. A essas alturas eu já rezava o texto, por causa de meu marido, que eu sou católica hoje. Não sou católica de criancinha, não. E nessas alturas, eu estava, sim, ia para missa. Pronto, de fato, eu ia para missa e só. Aí uma amiga me deu, eu peguei, eu não conhecia a história da devoção, peguei o tratadinho, comecei a ler, sim, não vou ler isso não, larguei lá. Anos depois, deixei na minha cabeceira. Anos depois, eu pego de novo, vou começar a ler de novo. Não vou ler não, deixa lá. Eu sempre achava a coisa melhor para fazer. E daí se passaram 8 anos. Foram 8 anos que, assim, não sei se coincidência ou não, o livrinho ficou na minha cabeceira 8 anos e eu não pegava ele. Mas é como se tivesse assim, Nossa Senhora, vai. Mas tudo é o tempo. Não estava na minha hora, eu não tinha maturidade ainda para isso. Quando foi em 2014, por uma sucessão de coisas que aconteceram, uma missão que nós estávamos tendo dentro da igreja. Então, eu tive esse desejo de me consagrar. Aí foi quando eu estava já vendo, assim, já tinha 2 anos que havia essa campanha que o Padre Paulo Ricardo vinha fazendo. Estava fazendo uma grande campanha na internet, desde 2012. Isso, quando eu me consagrei, foi em 2014. Aí, nessa época, eu estava aqui vendo essa campanha de Padre Paulo Ricardo e eu comentei com o Olita, que meu marido, eu disse, olha, nós vamos nos consagrar por esse método. Aí ele virou para mim e fez, não, eu já sou consagrado de hoje. Minha mãe me consagrou desde que eu era criança, eu já sou consagrado. Eu disse, não, mas essa consagração é diferente, não é assim, não. Peraí. Aí ele disse, não preciso não. Eu disse, mas se eu for, você vai. De qualquer jeito. Não tem negócio dessa conversa, não. Você vai comigo. Eu sei que nessa história aí, no final das contas, a gente se consagrou mais 85 pessoas. Nessa leva. Aí o padre, que é o nosso diretor espiritual, padre Darlan, ele tomou para si essa missão e de 2014 para cá, sempre haviam 2 turmas de consagração por ano. O ano passado, a gente foi para Campo Formoso, lá com vocês. O ano retrasado foi saúde, mas a distância sempre nos limitando, né? Por causa da grande dificuldade. A gente tem que se deslocar e não dá para abranger muita gente, não atinge muita gente. E apesar de todas as dificuldades dessa pandemia, e como Deus sempre tira o mal do bem, é por isso que ele permite o mal, porque ele tem como tirar um bem, a gente agora está tendo a oportunidade de chegar um pouco mais longe. Então, nesse grupo de WhatsApp, entre as pessoas que já participaram dessa apresentação que eu estou fazendo para vocês hoje, tem gente de outros estados. Eu não sei se aqui agora tem gente de outros estados, mas lá no grupo tem vários estados. Tem Minas, Tocantins, Paraíba, etc. Então, isso aí é uma bênção, uma dádiva de Deus. Deus está nos permitindo. Mas é porque a vontade de Deus é que a gente divulgue o nome de Nossa Senhora, que Nossa Senhora vá longe. E ela nos diz isso todos os dias. Me leve, a minha devoção deve ser divulgada. Lá em Fátima, ela disse à Lúcia,
A devoção ao meio imaculado. Deus quer que se divulgue a devoção ao meio imaculado do coração. E aí nós, como consagrados, nós passamos a ter essa missão de divulgar. Nós temos a obrigação de levar o nome de Nossa Senhora para fazer com que outras pessoas possam beber dessa fonte maravilhosa que nós bebemos, que é a Virgem Maria. Aí a grande diferença entre essa consagração e as outras, Jair, é que essa é a total consagração. As outras não. Por exemplo, os padres são consagrados, as freiras religiosas são consagradas, mas nem por isso elas doaram seus bens espirituais à Virgem Maria. E aqui o que a gente faz é doar tudo, ficar totalmente despido de bens. Não tem mais nada que seja nosso. Essa é a grande diferença. A gente se torna escravo, e como Santa Teresinha dizia, assim, que ela é mãe e rainha, mas ela é muito mais mãe do que rainha. Você cria uma certa condição de amizade, de intimidade com Nossa Senhora, que você literalmente vive do lado dela o tempo todo. Você sente a presença dela. Aí vocês vão ver que lá no penúltimo capítulo, no 7 do tratado, ele fala nos efeitos maravilhosos. Tem livro que bota maravilhosos, outros não, dessa consagração. Uma é aquela que eu falei para vocês, que é a graça do puro amor. Ela ensinar você a amar a Deus com pureza de amor, como é o coração dela. Outra é a divisão das virtudes, em que ela comunica as virtudes dela com aquele que se consagra. Por exemplo, a virtude da fé de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem uma fé inabalável. A fé, Nossa Senhora, não precisa mais dela. Essa fé, ela precisava enquanto ela estava aqui nesse mundo. Depois que ela foi para a glória, ela já não precisa mais da fé, porque ela vê Deus face a face. Quem precisa de fé somos nós que não vemos e acreditamos. Então, aquela grande fé inabalável que ela teve durante essa vida, nesse mundo aqui, ela divide com os que são dela. Então, ela vai dividindo, ó, um pouquinho para você, pouquinho para você, pouquinho para você. E é muito mais do que nós conseguimos sozinhos. Então, São Luís ainda disse assim, que aquele caminho que o indivíduo tenta traçar sozinho é muito mais lento, é demorado, é inseguro e imperfeito. Porque este caminho que é a Virgem Maria é um caminho curto, é seguro, é perfeito e tem quase zero chance de não dar certo. Porque é a gente caindo e ela levantando. A gente caindo e ela levantando. A gente vai continuar caindo, mas lutando. Aquela briga, aquele tempo todo, assim, eu caí, meu Deus, mas eu quero levantar, minha mãe, me segura, me bota lá em cima. E aí vai chegar um momento que um dos efeitos que eu considero, eu pessoalmente acho mais incrível, é a comunicação da alma de Maria. É você ter aquele sentimento que ela está dentro da sua alma. É aquela sensação que ela está falando direto com você. Isso eu não estou falando em dons sobrenaturais, não, que eu não tenho. Algumas pessoas têm muitos dons sobrenaturais. É você sentir, literalmente, a presença da mãe na sua vida. Eu quero dar um exemplo, primeiro exemplo de consagração para vocês. Vamos voltar lá ao Calvário. João. João foi consagrado, né? Por João, pelo discípulo amado, todos nós fomos consagrados a Maria por Jesus lá na cruz. E João foi o primeiro consagrado. Aí eu quero perguntar para vocês. Alguém sabe como foi que João morreu? Pode abrir a boca e falar. Abre o áudio e fala. Quem souber. Pode chutar. Quem sabe? Como foi que João morreu? Ninguém sabe, não? Eu não sei como ele morreu. Porém, eu sei que ele foi um dos últimos, ou foi o último, né? Porque ele ficou cuidando de Nossa Senhora. Luma, ele morreu de velhice. Velhinho, doença de velho. Tá? Agora, e os outros? Os outros 11. Aí eu estou falando os outros 11 já com o que entrou depois de Judas, né? Judas não. Judas Iscariotes não. Os 11 morreram como? Martirizados. Todos os outros. Foram degolados, crucificados, queimados, jogados às feras, crucificado cabeça para baixo, como São Pedro. São Paulo foi degolado, que já não estava entre os apóstolos. E assim foi com os discípulos que vieram depois. Eles foram duramente e violentamente martirizados. Mas João morreu de velhice.
Como é que termina essa passagem de João 19 do Evangelho, em que Jesus entrega Maria a João? Aí no finalzinho diz assim: e ele levou Maria para a sua casa. Não é? Então, nessa consagração, Jesus nos convida a levar Maria para a nossa casa. E a bênção que João teve foi tão grande, que ele teve vida longa, enquanto os outros não tiveram. E aquele sofrimento que os outros passaram, lógico que ele teve sofrimento, ele foi preso, mas ele teve uma morte natural. Ele não teve aquele sofrimento terrível, violento que os outros cristãos tinham. Então, o grande diferencial de ser consagrado a Nossa Senhora, quem nos ensina é João mesmo, o discípulo amado. A gente quer ser esse discípulo amado de Jesus, a gente quer ser esse filho consagrado da Virgem Maria. Nossa Senhora vai para a nossa casa e passa a fazer parte dela e é a rainha da nossa casa e dona. Ela deixa de ser simplesmente uma mãe lá no céu. Ela passa a ser uma mãe presente na nossa vida. Então, que a gente possa ser como João. Podem falar se quiserem, viu? Eu vou botar aqui o slide para explicar e eu falo muito, tá vendo? Aí. Mas é legal você falando. Você fala muito bem, você leva o nome de Maria da melhor forma possível. Ô, Thaís, você falou aqui, gostei muito aqui, ó. Cristocêntrica. Adorei essa expressão. Viu? Realmente. Isso explica muito aos evangélicos, né? Aos evangélicos. Jesus viu? no centro. É isso mesmo. Isso. Mas é cristocêntrico e quando vocês terminarem de ler o tratado, vocês vão ver que é mesmo. O nosso rosário é cristocêntrico, é todo o evangelho de Jesus, não é? Diz, por que fica só Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria? Mas nós estamos meditando a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus dentro de um rosário. Esse escrúpulo, Jaira, alguns católicos têm também, né? Esse escrúpulo de amar Nossa Senhora, achar que devoção a Nossa Senhora é demais. Aí eu vou contar para vocês uma história de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes, muito devota de Nossa Senhora, era uma mística, uma freira, uma mística, tinha muitos dons sobrenaturais. E no convento em que ela estava tendo tipo um seminário, umas formações a respeito da Virgem Maria. E ela estava assistindo e o pregador falou da Virgem Maria o tempo todo e não falou de Jesus. Ela ficou revoltada, saiu de lá, zangada, deixou a sala onde eles estavam e saiu, de bico. Aí, nesses conventos, geralmente, eles têm um hábito, uma regra, que quando eles passam na frente de uma determinada imagem, geralmente é do seu padroeiro ou padroeira, eles passam e fazem uma reverência, né? Salve Maria Imaculada, Ave Santa Imaculada, alguma coisa assim. E ela passou pela imagem de Nossa Senhora e não fez. Resultado. Chegou lá na frente, ela teve uma visão de Nosso Senhor. Ele disse, Gertrudes, por que não falou com a minha mãe? Senhor, é porque o pregador lá só falava dela, não falou de ti em momento nenhum. Aí ele disse a ela, muito mais honra me dará se honrares a minha mãe. Então, a gente católico tem que aprender a defender a nossa mãe diante do mundo. Se acusarem você de mariolatria, de idolatria à Virgem Maria, idolatria disso, aquilo, você sabe que não é. Se acusarem Nossa Senhora do que quer que seja, querer tomar o lugar de Jesus, você já sabe que não é. Defenda. Não brigue, mas defenda. É sua mãe. Onde sua mãe não entra, você vai entrar. A sua mãe biológica, que é tão querida por você, você não defende. Defenda a Virgem Maria. Contra tudo e contra todos. A nossa batalha nesse mundo é isso aí. A gente vai ser perseguido. Porque nós somos os descendentes dela. A gente vai ser sempre perseguido. Meu Deus, eu não aguento perseguição. Mas é a vida de todo cristão. Todo cristão vai ter que passar por isso. Mas você sabendo que você tem uma proteção, que você tem para onde correr, você assim, tem um lugarzinho quentinho ali, escondido, escuro, que ninguém vai me ver. É o coração dela. Ela te acolhe e ninguém encosta. Não há quem encoste. Todos os anjos são subjugados a ela. Vou abreviar isso aqui para não incumpridar para vocês. Eu vou passar os slides. Olha, tem um livro que se chama História do Mundo dos Anjos. É muito interessante, se tiverem a oportunidade, vocês comprem para ler.
É do padre Antônio Fortea, é um exorcista muito conhecido e bem referenciado. Então, ele conta, ele tem uma parte que é de ficção, mas tem muita teologia por trás. E ele fala sobre a provação que os anjos passaram, né? Os anjos são criaturas também, e eles passaram por provações. E foi essa provação que desencadeou a rebeldia de Lúcifer e todos os demônios que foram decaídos, que acompanharam ele. Mas vejam por que foi que ele se rebelou. Observem. Deus avisava sempre para eles que um dia ia fazer uma revelação. Deus não se mostra logo de cara para ninguém, não, viu? Assim é conosco e é para os anjos. Do mesmo jeito, foi com eles. Antes da humanidade existir. Então, Deus dizia para eles, olha, vocês vão passar por uma prova. Eu vou fazer a revelação. Vocês vão passar por uma prova. E eles ficavam ali tentando descobrir, ficavam um conversando com o outro, tentando descobrir que prova será essa, né? Ficavam tentando adivinhar. Aí Deus foi, no dia da revelação, ele disse, eu tenho 3 coisas para revelar a vocês. Uma, o meu filho vai se encarnar como um homem. Aí, aquele burburinho, né? Como um homem? Deus feito homem? Como é isso? Ninguém entendeu nada. Ah, mas Lúcifer já achou estranho, não gostou. Porque homem seria um ser muito inferior. Aquilo que não valia nada para eles, né? Uma barata para a gente. Aí ele disse a segunda: esse Deus homem, ele vai ser crucificado, vai ser morto numa cruz, e vocês vão ter que adorá-lo na cruz, vai ter que adorar ele na cruz. Aí foi aquela confusão, né? Além de ter que adorar um homem ainda morto. Não. Aí Lúcifer começou a fazer aquela zoada e começou a criar confusão e fazer a cabeça de vários anjos, e muitos foram na conversa dele. Aí, daqui a pouco, a terceira revelação. E a rainha de vocês será uma mulher. Pronto, aí a casa caiu. Isso o Lúcifer não suportou. Os demônios, que naquele momento, o ódio já estava tomando conta deles, eles já eram demônios, já deixaram de ser antes, começaram a ser demônios. Então, o ódio tomou o coração deles e eles disseram isso jamais. Aí foi quando o demônio disse assim, não me submeterei, não obedecerei. Aí, naquele momento, veio aquele anjo menorzinho, mais simples, mais humilde, que dentro de todos os coros de anjos, era o mais humilde de todos, Miguel. Levantou a espada da verdade, a espada da fé. Ele era pequeno, humilde, mas tinha muita fé e coragem. Ele levantou a espada da verdade e disse, ninguém é como Deus. Então, a partir daquele momento, ele foi condecorado por Deus como chefe da milícia celeste. Mas São Luís ainda fala de São Miguel assim, olha, o chefe de todos os anjos são submetidos a Maria. Inclusive, o chefe da milícia celeste, São Miguel, se adianta aos outros, ansiosamente esperando para que ela lhe dê alguma ordem. Então, todos os anjos do céu e dos infernos, os demônios são anjos, todos são submetidos a Nossa Senhora. Não há nenhum deles que possa sequer se igualar a ela. E ela jamais fará acordo com eles. Nunca, jamais. Como também nós não devemos fazer. Deixa eu botar aqui para vocês. Esse livro... Peraí. O nome do livro é História do Mundo o quê? Que eu não entendi. Dos Anjos. História do Mundo dos Anjos. Padre Antônio Fortea. Eu boto a capa dele lá para vocês depois no grupo, certo, viu? Tá bom, obrigada. Então, no Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís, ele faz essa profecia que vocês estão vendo aí. Peraí, deixa eu botar aqui. Maximizar aqui. Vou botar aqui a apresentação. Pronto. Ele faz essa profecia. Vejo no futuro animais frementes que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos esse pequeno manuscrito, e aquele a quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. A história do tratado foi o seguinte: durante o tempo que São Luís escrevia, aqueles papéis, aqueles manuscritos, eles sofriam uma combustão espontânea, eles eram queimados, o demônio queimava ele. Os escritos originais, existe essa relíquia, ele está todo queimadinho nas beiradas, porque ele era escrevendo e queimando, escrevendo e queimando. E ele diz aqui que um dia iriam tentar destruir
e ele permaneceria oculto. Então, ele ficou escondido e esquecido no fundo de uma arca durante 130 anos. Ele ficou desaparecido, ninguém sabia onde estava, depois que São Luís morreu. 130 anos desaparecido. Foi na época da Revolução Francesa, a igreja foi perseguida, muitos conventos foram queimados, destruídos, padres e freiras mortos. E nessa época aí, 130 anos depois, um frade da congregação, de uma das congregações que São Luís criou, ele estava procurando material para fazer uma pregação numa semana da padroeira. E aí, futucando dentro de uma arca, ele descobriu lá no fundo o Tratado da Verdadeira Devoção. Foi quando ele apareceu de novo para o mundo. Então, aquela profecia que São Luís faz se concretiza naquele momento. Agora, vejam o que se segue a isso aí. Atacarão até e perseguirão aqueles que o lerem e o puserem em prática. Mas não importa, tanto melhor. Esta visão me encoraja e me dá esperança de um grande sucesso. Isto é, observe, o esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que virão e ainda como não houve. Então, vocês observem aí que tudo o que tem acontecido e o que se passa em torno dessa consagração, São Luís já tinha predito. São Luís diz que se levantaria um exército. Esse exército são os apóstolos, que ele chama apóstolos dos últimos tempos. E esse exército se levantaria depois de muitos anos. Eles seriam suscitados pelo Espírito Santo. Nossa Senhora ia chamar esse povo para trabalhar por ela. E qual é a arma que esse exército tem? A arma do exército é o texto, é a oração. Então, é o amor que ele traz no coração por Maria, esse desejo de fidelidade à Nossa Senhora e à Santa Igreja. Essa é a nossa grande arma. É o exército que carrega na mão a arma que é, como São Padre Pio chamava, a minha arma. A arma dele era o texto. É a grande arma que nós temos e não temos dimensão do poder dessa arma. De forma prática, eu vou colocar para vocês aqui o que é que se faz na consagração, para se consagrar. Primeira coisa, a leitura do tratado. O tratado deve ser lido todo, então, daqui até o dia 30, tentem ler ele todo, pelo menos leiam a metade, mas façam um esforço bem grande. Toda vez que vocês forem ler, rezem, peçam a inspiração, invoquem o Espírito Santo. Tudo será diferente se for em meio à oração. As formações foi uma forma que nós encontramos para que a gente se estimule mutuamente, um vai estimulando o outro, um vai ajudando o outro. Então, a gente começou a fazer as formações aqui em Bonfim desde 2014, e assim a gente vem fazendo. Eram sempre presenciais, agora pela primeira vez está sendo online, remota. Confissão e comunhão na intenção de se consagrar a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Quando chegar no dia, na véspera da consagração, aí vai haver confusão. Eu quero fazer aqui uma parte. As pessoas que não podem comungar, não são impedidas de fazer essa consagração. Não existe nada referente a isso. Nós não estamos falando de um sacramento, de um mandamento da igreja, um mandamento da lei de Deus. O nosso diretor espiritual, ele não... Assim, isso coube a ele decidir e não há impedimento para fazer, segundo o método que a gente utiliza, né? O que a gente tem feito aqui. Então, quem não puder comungar, vai no dia fazer a comunhão espiritual. E quinto é consagrar-se na Santa Missa em data mariana. Então, quando estiver faltando 30 dias para a data prevista, então a gente fez o nosso cronograma pensando no dia 8 de dezembro ou 12 de dezembro. O dia da Imaculada Conceição e o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Como tem gente de vários lugares diferentes, então vocês vão se organizando para fazer. Tem gente que está sozinho. Então, assim, tem gente que está numa cidade que é sozinho, não tem mais ninguém, não tem um grupo, diferente de Campo Formoso, que tem um grupo, de Jacobina, que tem um grupo, de Bonfim, que tem grupo. Onde não tem grupo, não vai deixar de se consagrar sob hipótese nenhuma. Você pode pedir ao padre, no final da missa, você faz a sua consagração, é a leitura de uma fórmula. Você se ajoelha, faz a leitura da fórmula. Pronto. Se não tiver o apoio do padre, também não tem problema nenhum. Você faz isso sozinha. Existe essa prerrogativa de fazer só a sua consagração, sem problema. Eu vou passar aqui por cima, para adiantar. Existe
A gente vai fazer as formações, assim, sempre de 2 em 2 capítulos. Vou passando aqui bem rápido. Então, a gente tem, vocês vão ver lá naquele programazinho que a gente botou no grupo, de 2 em 2 capítulos, a partir do dia 30, toda semana vai ter 2 capítulos. É interessante que leiam os 2 capítulos para chegar na hora já tirar dúvida, já para aprofundar mais alguma coisa. Quando tiver faltando 30 dias para a data que a gente marcar, 30 dias certinho, a gente começa a preparação espiritual. A preparação espiritual, ela consta de 12 dias preliminares e mais 3 semanas. Olha, os 12 dias preliminares, a gente pede, nas nossas orações, existem as orações próprias, estão lá no finalzinho do tratado, vocês vão ver depois. Nesses 12 dias, você vai pedindo ao Espírito Santo para lhe desapegar do mundo. Passa 12 dias rezando nessa intenção, para desapegar você do mundo. Aí depois vem a primeira semana. Aí tem primeira semana, segunda semana, terceira semana. Cada semana dessa é formada por 6 dias. Então, são 18 dias. Com 12, são 30. Então, a semana ali, que ele chama semana, são 6 dias. Primeira semana, você vai pedir ao Senhor para se conhecer. A gente entrar dentro de nós mesmos e nos conhecermos. A segunda semana, conhecer a Virgem Maria. Terceira semana, conhecer Jesus Cristo. São os pedidos que a gente vai fazendo. E esses pedidos, vocês vão perceber que eles vão se concretizando, que você nem percebe. Você vai ali fazendo as suas orações e você nem está notando, e, no entanto, aquele conhecimento que você pede naquele momento, ele vai se dando. Nosso Senhor vai nos proporcionando essa graça. Quando vocês estiverem na semana de se consagrar, aí vai fazer a comunhão, com essa intenção de chegar para o padre e dizer, olha, eu estou comungando para me consagrar. É bom quando dá para fazer uma confissão geral. Se der para fazer a confissão geral, ótimo. Se não der, tudo bem. Confissão geral é a gente fazer uma reflexão bem profunda de toda a nossa vida. Se quiser, pode botar no papel, anotar. Não precisa ser coisa grande, nem ocupar o padre e a mãe inteira. Só você resumindo, dá para ser bem rápido. Até porque não precisa falar detalhe, não. Aí você vai falar vai correr a sua vida inteira e jogar ali. Pronto. A partir de agora eu sou outra pessoa. Aí você, no dia da consagração, a gente vai entrar nesses detalhes quando chegar mais próximo, mas é porque tinha gente perguntando, então já vou adiantar para vocês, porque eu sei que isso é uma curiosidade que muita gente tem. No dia da consagração, vocês vão escolher antes uma cadeia. A cadeia, na maioria das vezes, é assim. Mas não é obrigado que seja assim, não. Se você escolher outro objeto, não tem problema. E se também não quiser, não tem problema. São Luís coloca no tratado como uma opção. Você adota uma cadeia se você quiser. É um sinal externo de devoção. É a mesma coisa assim, você andar com texto é um sinal externo de devoção. A cadeia é um sinal externo de devoção. Para que é que serve a cadeia? São Luís carregava correntes. Nos braços, nas pernas e na cintura. Só souberam disso depois que ele morreu e foram preparar o corpo. Descobriram que ele andava todo acorrentado. Porque para ele se colocava como escravo, ele se acorrentava e ele também queria se mortificar. Era um sacrifício para ele andar todo acorrentado. E a nossa corrente é muitas vezes menos dolorosa e sacrificante do que a dele. É muito pouco o que a gente pode dar. Eu posso falar a vocês por mim. O que é que eu penso da cadeia? O padre vai até dizer que ele não pensa bem assim, não. Isso é um pensamento meu. Eu penso assim, ó. Por que eu uso isso aqui? Não tem valor material nenhum. O valor que tem para mim é afetivo, é espiritual. Isso aqui, para mim, não é que as pessoas me vejam usando e digam, oh, aquela mulher consagrada. Não é. Isso aqui, para mim, é como se fosse uma rédea em que vira e mexe, eu vou me deparar, vou focar, fixar meu olho nisso daqui, vou me lembrar que eu sou de Nossa Senhora. E que tem certas coisas que me dão vontade, eu não devo fazer. Tem coisas que o meu instinto vai pedir e que eu não posso fazer, porque eu sou escrava de Maria. É aquele freio que ela botou em mim para dizer, olha, nem tudo o que você pode, convém você fazer. Então, você não vai ser cerceado de tudo, não é isso. É você desenvolver aos poucos o desejo de agradá-la.
de só fazer coisas para agradar Nossa Senhora, fazer as coisas por ela, com ela, nela. Então, já desde então, vocês vão procurando para ver se vocês quiserem uma cadeia, vão procurando qual é a cadeia que vocês querem assim, desse jeito, vão já procurando, mas no dia vocês vão entrar com a cadeia na mão, o padre vai abençoar a sua cadeia e você coloca. Então, é como se você tivesse, ó, me acorrentei a Nossa Senhora, agora já era. Ninguém me tira mais dela. Aí, pode falar, Jair. está previsto mais ou menos quando é que vai acontecer em Campo Formoso a consagração? Não, como tem gente de várias paróquias, então onde tem grupo, o pessoal vai se organizar, né? Eu tenho certeza que aí vocês têm o apoio de um pároco maravilhoso. Ele vai ter vai ser sempre muito acessível. Um pároco mariano. Um pároco mariano. É um pároco de dar inveja em qualquer um. Inveja santa. É maravilhoso. Um santo. Ali não tem nem tempo para me referir a Frei Davi. Então, vocês vão combinar com ele, viu? Mas a sugestão, a princípio, essas 2 datas marianas. Deve ser sempre na data mariana. O ideal é que seja. Ou dia Você 8 falou de dezembro. 8 de dezembro ou 12. Vão se organizando aí, converse com a Marcele, com o Emerson, viu? E o resto também, o pessoal de Jacobina, combina aí com a Jaque, o Genilton, vão combinando aí que vocês se organizam. Mas não precisa muita estrutura não, gente, é tudo muito simples, como Nossa Senhora é simples. A gente vai só com o coração aberto, com amor, e o resto ela faz. Não se preocupem com isso não, viu? Podem perguntar. Podem perguntar, vá, cansei de falar. Eu tenho uma dúvida. Fale, Luna. A renovação da consagração tem que ser todo ano? Deve. Ele sugere que você faça sempre na data que você se consagrou. Mas se você quiser renovar todo mês, você renova, viu? Aí existe assim, tem uma fórmula grande, que é a que você faz no dia da consagração, e no dia da renovação é a mesma fórmula que você vai ler. Não precisa usar véu, não, só se quiser, viu, Edinaldo? Aí essa fórmula tem uns pedacinhos curtos, que São Luís também propõe para você fazer a consagração diária. Então, tem frase, por exemplo, sou todo vosso, e tudo que tenho vos pertence ao meu amável Jesus por sua mãe, Maria Santíssima. Você pode dizer isso todos os dias, você está renovando sua consagração ali. Agora, é interessante que pelo menos uma vez por ano, você faça a renovação do jeito que fez a primeira vez. Faz os 30 dias de oração, do mesmo jeitinho, marca a data e renova do mesmo jeitinho. Agora, minha cadeia quebrou, e agora? Não tem problema. Você arranja outra cadeia, pede para o padre abençoar. Quem está consagrado é você, não é o objeto. Você bota a sua cadeiazinha de novo e você continua consagrado o tempo inteiro, nada mudou. E outra coisa que perguntam muito, se precisa ler o tratado toda vez. Não, você só precisa ler o tratado uma vez. Se você quiser, você pode ler outras vezes. E eu sugiro vocês que eu acho que vocês vão ler outras vezes, porque é muito gostoso. E é muito... É um tesouro insondável. Tem muita coisa que a gente consegue extrair. Leonete, Boa noite, Thaís. Oi, boa noite. Thaís, acerca do tratado, aonde a gente pode encontrar ele para adquirir? Através de um site que você recomenda? Ou talvez o próprio Genilton, já que aí possa ajudar? Pronto. Você está onde, Wellington? Jacobina. Jacobina. Vocês têm alguma livraria católica aí? Temos sim. Vocês podem encontrar na livraria. Pode encontrar. Não vai ser fácil assim achar a quantidade. Ninguém vai dizer que vai achar para todo mundo. Na livraria, porque até então eles não tinham saída. Vão ter a partir de agora com vocês, né? Mas vocês podem comprar na Arca de Maria, pelo site. E se vocês quiserem, eu posso dar também o contato direto com o rapaz que vende da Arca de Maria, que se você fizer pelo WhatsApp, você consegue até um valor melhor, se vocês comprarem quantidade, viu? Agora, façam logo, que é para vocês ganharem tempo, vocês conseguirem ler.
antes disso, não deixem de começar. O que é que eu sugiro que vocês façam? Eu vou botar no grupo de novo, é porque só os primeiros viram. Quando vocês entraram agora essa semana, eu não botei mais, eu vou botar hoje. Tem o PDF do tratado, então vocês têm condição de já começar a ler, não precisa esperar o tratado chegar. E tem áudio também. Tem o áudio no YouTube, eu vou botar tudo isso aí para vocês começarem. Quem tiver alguma dificuldade para ler, por qualquer motivo que seja, até porque está com o óculos, não está funcionando direito, não está enxergando, o que é que você faz? Bota o áudio. Ou então, quem tem dificuldade de concentração, pega o livro, vai lendo e escutando o áudio. Você tem ali 2 estímulos ao mesmo tempo e aí facilita o entendimento também. Aí cada um vai se adaptando, viu? Mas eu boto lá o nome, eu vou botar o telefone do rapaz, que é lá de São Paulo. Se vocês quiserem comprar na mão dele, o custo sai menor. Mas se alguém for para Salvador, se tiver algum portador de lá para cá, vocês podem comprar na Vozes. A Vozes tem aquela versão pequenininha de bolso, que é a verde, tem uma maiorzinha, e tem uma dessa daqui, essa aqui é Vozes também. Tem essa grande, eu prefiro porque eu não enxergo, miudinho, e tem uma dessa aqui, que é a versão de bolso, que é menos da metade disso aqui. Eu vou botar, ó, eu vou colocar o contato da Vozes, o contato da Paulus, em Salvador, porque se vocês tiverem portador, vocês combinam para trazer para todo mundo. Eles dão desconto se você comprar a quantidade. Se for pela paróquia, tem um desconto do padre, viu? Ainda tem essa aí. Na Paulus tem, na Vozes tem também. E vou colocar o da Arca de Maria. Aí vocês vão ver o custo-benefício em relação ao preço, em relação ao tempo de entrega, para não demorar demais também. Demais. Oi, boa noite. Eu também tenho uma boa dúvida. Boa noite. Diga. Me disseram que, por exemplo, eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Eu preciso me consagrar só no dia de Nossa Senhora de Fátima ou não? Não, Naísa. Eu também sou, ó. Olha ela aqui. Nossa Senhora de Fátima. A Maria se apaixonada. Tinha uma pequenininha aqui que me acompanhava, mas eu tive que levar ela para um lugar que precisou mais dela. Mas depois eu trago ela para vocês ficarem olhando para ela durante a formação. A gente se consagra a Nossa Senhora, não é ao título. Você continua tendo a sua devoção ao título, mas a consagração é a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Maravilha. Viu? Pode ser no dia que quiser. Tem gente que faz aquela questão, eu queria tanto 13 de maio. Isso aí é uma coisa pessoal, né? Mas não precisa ser, não. Mas é muito importante lembrar, a consagração é a Nossa Senhora, não é um título dela. Maravilha, muito obrigada. Nada, disponha. Quem mais? Sim, outra coisa, que às vezes as pessoas ficam na dúvida. Eu sou devota de Santo Antônio. Como eu sou de Padre Pio? Santo Antônio é devoto de Nossa Senhora. São Padre Pio é devoto de Nossa Senhora. Santa Terezinha é devota de Nossa Senhora. Você continua tendo as suas devoções aos outros santos sem problema nenhum, porque todo mundo é devoto de Nossa Senhora. Todo mundo leva para ela. Oi, Luma. Enfim, inclusive você falou isso, né? E eu me lembrei, eu não sei qual foi o santo que falou isso, mas tem uma frase, né? Parafraseando, que o santo disse que é mais ou menos assim: a quem Deus quer fazer muito santo, faz muito devoto de Nossa Senhora. Algo assim. Aí você falou, eu falei, todo santo é devoto, realmente. Exatamente. Aquele que Deus quer fazer santo são os predestinados. São Luís, ele fala muito na predestinação. Que é impossível, que o maior sinal de predestinação é ser grande devoto da Virgem Maria. A predestinação é em que ele fala é o céu, né? É a salvação eterna. É lindo demais. Vocês vão se encantar com o tratado. Não tenho nem dúvida disso. Agora vão rezando. Rezem, viu? Naidson, você não demorou 8 anos como eu, não, né? Ele disse que já começou a ler várias vezes e parou. Mas eu duvido que você tenha demorado 8 anos como eu. Demorou não, tá difícil. Difícil me pegar. Quem mais? Pode falar, minha gente. Só estamos nós aqui. E Nossa Senhora. Quem mais vocês têm dúvida? Não tem vergonha, não. Quem tiver dúvida. Tem gente que está entrando em contato hoje pela primeira vez nessa. Oi, Jaira. Eu queria contar um testemunho. Fala, eu tive Covid. E eu sou do grupo de risco. Eu tive um derrame, eu tenho hipertensão. E aí, quando eu fiquei 9 dias com febre de 38,8,
acho que com receio de aceitar que aquilo era Covid. Aí fui obrigada a ir para o hospital de Campo Formoso. Aí me internei e aí fiquei um dia e meio. Aí o hospital entendeu que eu tinha que ir para Salvador porque eu ia precisar de UTI e aqui não tem. E aí eu fiquei apavorada quando a moça me disse: a ambulância já está pronta para ser transferida. Eu, meu Deus, aí deu pânico. Foi pânico mesmo, não vou. Aí, resultado, eu vi um áudio entrar, era Frei Davi, no áudio. Minha irmã, hoje é o dia 16 de julho, é o dia de Nossa Senhora do Carmo. Confie, minha irmã, você vai viajar em segurança, ela vai te cobrir com manto sagrado, com escapulário, e a senhora vai e volta sã e salva. Aí, na mesma hora, eu liguei para minha amiga: pode mandar a ambulância vir. E aí, o que foi que o Frei Davi falou? É com que a voz me falou. Então, Nossa Senhora do Carmo vai me levar. Resultado, fui em paz, graças a Deus. Em Riachão de Jacuípe, recebi uma mensagem de um ex-aluno padre Edilberto da Canção Nova. Minha filha tinha dito a ele, e ele mandou uma mensagem linda para a professora antiga dele. Pronto, aí foi melhor. Quando cheguei em Salvador, foi tudo bem, fiquei 3 dias na UTI, 5 dias na semi-UTI. Me curei, voltei. Aí, quando eu fiquei na casa da minha filha, aí eu liguei para o Davi, era na quinta, sábado, eu retorno para Campo Formoso. Eu gostaria que o senhor rezasse pela minha viagem. Ele: minha filha, a Nossa Senhora do Carmo, que te levou em segurança, vai te trazer em segurança. E eu aí confiei, isso na quinta-feira, no sábado eu viajei. Quando eu cheguei em Feira de Santana, minha irmã de Recife disse assim: Lela, tem uma senhora aqui que ela tem 80 e tantos anos e ela é do Carmelo, ela se considera irmã do Carmelo, que é da Igreja Antiga do Recife. Quer te fazer uma oração, eu em feira, voltando. Aí ela fez uma oração belíssima de Nossa Senhora do Carmo. Aí, quando foi no outro dia, minha irmã mandou o áudio, eu mostrei para Frei Davi: olha, Frei, que coincidência. E ele: não é coincidência, é providência. Nossa Senhora do Carmo queria que a senhora tivesse certeza que estava sendo trazida por ela. E aí? Um sinal, graças a Deus, né? Glória a Deus, que bênção, milagre, não é? Milagre. E voltei em paz, graças a Deus. Ela não desampara nenhum dos seus, não. De jeito nenhum. Então, eu queria contar aqui como testemunho de uma fé Deus te abençoe. E pelo seu testemunho que nos enriquece. O seu testemunho nos enriquece muito, é uma bênção. Pronto, agora você vai devolver essa graça que recebeu com essa consagração, com fé em Deus, né, Jair? Sim, com certeza. Já estou. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Não estou conseguindo. Se tem algo que impossibilite a consagração, é só não ser batizado. Se não for batizado, não pode. O resto, se você já for batizado, tá dentro. É só você se entregar, se jogar. Quando a gente é criança, se o pai ou a mãe mandar se jogar lá do primeiro andar, você não se joga, é isso aí que tem que fazer, se jogue. Que mais? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu gostaria... Boa noite. Boa noite. Eu gostaria só de informar o grupo que meu filho, ele vende produtos religiosos e quem se interessar pela cadeia, se quiser, faz a encomenda, que aí eu passo para ele. Ele mora em Salvador. Agora eu estou perguntando a ele se ele tem o tratado, aí ele não me respondeu ainda, porque ele ficou de mandar o meu tratado para mim. Agora eu não sei se ele tem disponível para venda, mas as cadeias, ele disse que se prontifica a providenciar a quantidade que necessitar, que precisar, viu? Pronto, que ótimo. Aí depois você coloca lá, dona Célia, lá no grupo, que é para o pessoal identificar e já conversar com você, né? Certo, tá bom. Boa noite. Boa noite. Tá. E aí, gente, mais alguém? Quem quer se apresentar aí? Tem gente que eu já conversei, não vou dizer o nome não, viu? Eu tô querendo ver essa cara. Quem já conversou tanto? Alguém mais? Quem tem alguma dúvida? Se não tiver, eu não vou me estender, porque você não aguenta mais a minha voz hoje, né? Ah, tá demais. Peraí. Boa noite. Boa noite.
já tem mais ou menos 2 anos que eu li o tratado para me consagrar. E nunca me consagrei. Acho que divideu. Não sei se foi motivo meu, nunca me consagrei. Mas um dia eu vi uma reportagem do padre Ricardo que ele disse assim, que a partir do momento que você lê o tratado, que faz aquilo que está no tratado, que tem um desejo no seu coração, você já é consagrado a Nossa Senhora. É isso? É isso mesmo, é isso. Quando a gente. É porque é ela que leva a gente a ler. Ela que vai chamando, vai atraindo, vai levando. Parece que tem uma atração, assim, que vai levando. Vocês vão ver que essa atração ela vai se tornando cada vez mais consistente. De um jeito que a gente se apega até o livrinho, ao tratado. Esse meu aqui eu não empresto de jeito nenhum, porque eu me agarro com ele, eu leio ele, eu pego para meditar às vezes. E quem nos leva a ler, que nos dá esse desejo no coração para ler o livro, é Nossa Senhora. Vocês vejam que no meu caso eu fiquei tentando várias vezes ler, da minha vontade não ia. Eu não estava na hora ainda, né? Não estava preparada. Mas é Nossa Senhora que faz isso. E como vocês estão aqui hoje, é ela que está traindo vocês para cá. Quem estão Olá. Olá, boa noite. Boa noite, Jane. Eu sou de Cantagado, Queimadas, e eu estou fazendo sozinha, né? Eu recebi o convite pela Gracione. Eu já tinha esse desejo no meu coração há algum tempo. Então, foi um convite que me tocou quando ela mandou aquele cartazinho, né? Mas, assim, eu estou fazendo sozinha, aí eu estou com medo de no dia não ter missa aqui na minha comunidade, porque não é sempre que tem, é só tem missa 2 vezes por mês. Assim, aí eu queria saber, assim, se eu posso me consagrar, por exemplo, no dia, em dezembro, na primeira missa que tiver, sempre tem missa no 3º domingo do mês. Aí minha dúvida é essa, se eu posso me consagrar na missa que tiver no mês de dezembro. Eu estou entendendo, tem que se adaptar à situação do local, né? Acho que não vai ter problema nenhum, não. Mas daqui para lá a gente vai conversando, e se Deus quiser, vai ter mais missa, né? A gente vai ter maior disponibilidade de missa daqui para lá. Aí qualquer coisa a gente já conversa com o padre Darlan para ver a opinião dele. A gente vai se falando a respeito disso, mas já vai procurando se inteirar. E como toda semana pode ter uma possibilidade de mudança aqui na Diocese de Bonfim, eu acho que, quem sabe, eu estou na fé, viu? Na verdade, Jane, eu estou com fé que daqui para lá a coisa melhore, que a gente tenha mais missas mesmo, que a gente tenha mais facilidade. Mas o meu problema aqui é porque a minha comunidade é pequena, não é uma paróquia, entendeu? Entendi. Aí, sempre tem missa 2 vezes por mês. Desde antes mesmo da pandemia, sempre foi assim. Olha, eu acho que você não vai ter problema nenhum se você fizer no dia que tiver missa. É só você procurar saber qual é o dia. É porque, como é um povoado, já não tem muito, né? Então, você vai procurar saber qual é o dia e 30 dias antes você já começa a preparação. Procure saber se você já tiver acesso a essa informação agora. Se não tiver, assim que você souber, você conversa comigo no privado, viu? Porque aí a gente já combina, já faz, assim, se você tiver que fazer a preparação num momento diferente dos outros, antes ou depois, eu vou te orientando no privado, não se preocupe não. E qualquer outra pessoa do grupo que tiver essa dificuldade também, pode me procurar no privado. Inclusive, pode procurar para outras coisas, outras dúvidas que vocês tiverem, que eu puder ajudar, viu? Pode me procurar também. Estou à disposição. Eu sou escrava de Nossa Senhora, estou aqui para obedecer ela. Tá bom, obrigada. Nada. Já que era você mesmo que eu queria ver. Já que me mandou aí uma... Oi. Desculpa, meu celular desligou, não vi nem sua resposta. Você gente, não acredito na coisa dessa. Eu vou tentando. Mas já pensou, Almeida, como é que pode? E você me perguntou se é Nossa Senhora que leva você a ler o tratado, né? Não, eu perguntei assim, deu que eu já li o livro, entendeu? E o padre Ricardo disse que a gente, quando lê o livro, que já tem no coração, já, desde ele se consagrar, já faz o tudo desejo. Que você pode fazer. Já leu, se você já leu, já leu. Se quiser ler de novo para relembrar, é bom que leia, mas já leu. Agora, se você não quiser fazer a leitura do tratado, não precisa mais. É só fazer a preparação, as orações preparatórias. Viu? 30 dias antes. Mas essas particularidades, como nós estamos lidando com várias paróquias, vai ter um bocado de coisa assim, uma diferente da outra. Não vai todo mundo se consagrar no mesmo dia. Provavelmente, muitas pessoas não vão se consagrar nem dia 8, nem dia 12.
Mas daqui para lá, a gente tem várias datas marianas, não se preocupem com isso, não. Olha, se acostumem a não se preocupar com essas coisas, porque Nossa Senhora é que vai cuidar, sempre. Nem depende de nós. Fiquem tranquilos que isso tudo aí ela vai arrumando, nem faz nem medo, não tenho preocupação nenhuma com isso. Podem crer. É tudo dela, Leonete. Não tenha dúvida que ela arruma tudo direitinho, fica tão lindo. Tudo que ela faz é bonito. Deixa o perfume dela. Ainda tem mais, uma coisa que eu não falei para vocês. Quando vocês fizerem tudo, vocês vão aprender a fazer tudo por Nossa Senhora. Com ela, para ela, nela. E aí, tudo que você fizer, é fazer para agradar Nossa Senhora. E você vai fazer algo, vai dizer assim, eu vou fazer porque Nossa Senhora vai gostar, vai ficar feliz com isso que eu vou fazer. Só que quando a gente produz um mérito, por exemplo, quando eu vou rezar, por causa da minha impureza, a minha oração sai com a minha impureza, né? Se você colocar uma água limpa num copo sujo, não vai sujar, a água fica suja. Só que Maria pega aquela oração que eu fiz, como eu não estou fazendo diretamente para Jesus, eu estou entregando para ela, aí ela pega, ela purifica, ela embeleza, ela deixa o seu cheiro e entrega ao filho. Me diga se isso daí não se torna irresistível aos olhos do Senhor. Não é? Então, a gente vai aprendendo devagarzinho o quanto é valioso entregar nas mãos de Nossa Senhora, inclusive as preocupações. Inclusive, nem se preocupem, porque vai dar certo. Eu confio nela. Ouvindo você falar isso, eu me lembrei de um pregador que veio uma vez na minha comunidade e falou o seguinte, que eu achei muito bonito. Quando nós podemos entregar, assim, tudo que nós somos, tudo que nós temos, os nossos pedidos na mão de Deus. Mas quando nós entregamos diretamente na mão de Deus, é como se fosse uma maçã que caiu na lama e estava toda suja. Aí aquela maçã vai daquele jeito para Deus, toda suja, toda cheia de pecado. E quando nós entregamos a maçã a Maria, ela antes de entregar a Deus, ela lava, ela limpa, ela deixa toda bonitinha e entrega na mão de Deus. Eu achei muito lindo isso. É isso mesmo, é isso que ela faz. Ela purifica as nossas ofertas. E ela deixa o cheiro dela para agradar mais ainda a Deus. Ele vai se agradar mais do cheiro dela ou do nosso? Não é? Não tenha dúvida, não. Que é um grande ganho que a gente faz na nossa vida. Essa entrega total à Nossa Senhora. O horário já está avançado. Não vou mais segurar vocês. No dia 30, a gente vai ter a primeira formação de fato do tratado. O padre que vai fazer. Então, vão ser o primeiro e o segundo capítulos do tratado. Esses 2 capítulos, você já deve, ideal que você já chegue já depois de ter lido. Não deixem de ler. Mas se não tiver lido, não vão correr por causa disso, não. Não vão fugir, deixar de se consagrar. Nada no mundo pode impedir vocês de se consagrarem. Viu? Então, a única condição que não poderia se consagrar é se alguém não fosse batizado. Se tiver alguém aqui que não for batizado, corra para se batizar logo. Corra para poder dar tempo de se consagrar. Já tem histórico aí de várias pessoas que, por causa da consagração, despertaram para o batismo, se converteram através de Nossa Senhora. É capaz de vocês conhecerem. Muita gente nessa situação. Mas vamos lá. Vamos pedir a Nosso Senhor a perseverança, porque a gente não tem. 1 minuto sem a graça de Deus, segundo Santo Agostinho, a gente seria capaz de fazer as maiores atrocidades. Então, só com essa graça divina, para a gente suportar as tentações que virão, todas as provações que iremos passar e chegarmos, enfim, a esse triunfo, dar esse triunfo à Nossa Senhora dentro das nossas almas. Porque o que está em jogo aqui nessa batalha é a nossa alma. Nós estamos sendo disputados. De um lado, o demônio para nos perder, e do outro, Nossa Senhora para nos ganhar. Então, vamos pedir a ela todos os dias essa graça da perseverança, da fidelidade, da oração. Se algum de vocês ainda não tem a prática de rezar o texto, comece a rezar o texto. Ela vai lhe dar o prazer na reza do texto. Pode começar de forma muito automática, mecânica, parece repetitivo, mas você vai pegando gosto e vai lhe dar alegria, vai chegar a hora que você vai se sentir satisfeito e regozijado na oração do texto do Rosário. Pode ter certeza disso. Eu vou colocar aqui para a gente finalizar. Não é isso? Oi. Eu de novo. Diga, pode Então, falar, Loma.
Então, uma moça perguntou aqui, né, sobre se eu não sei se você respondeu, né, mas se a cadeia tem que ser necessariamente a imagem de Nossa Senhora ou pode ser um santo de Oh, devoção. foi. Eu vi, depois esqueci. Foi. Aí, Não, no caso, pode, não, tipo, ter a imagem de Nossa Senhora e de, por exemplo, Santa Teresinha, um santo de devoção, ou só a imagem de Nossa Senhora mesmo? pode ser qualquer coisa, mas assim, como você está se consagrando a Nossa Senhora, o mais lógico é que seja Nossa Senhora, né? Por exemplo, eu tenho aqui a medalha milagrosa. Aqui ela. Medalha milagrosa, que é Nossa Senhora das Graças, que ela inclusive é um sacramental, é considerada um sacramental. Ela tem uma devoção toda especial, né? A medalha milagrosa, ela tem todo um valor específico. Mas se quiser ser outra coisa, pode. Agora, sim, pela justa razão, algo que fizesse referência a Nossa Senhora, né? Ou se você quiser um escapulário, meu marido usa um escapulário, a cadeia dele é um escapulário, você tem um escapulário, aí são duas devoções, aí você está usando como cadeia e você está usando também com a devoção do escapulário que existe também, Nossa Senhora do Carmo. Entendi. Ei, Thaís. Então, rapidinho, você falou aí sobre a questão do texto, né, que geralmente a gente sente preguiça, né, ó, normal, ser humano e, nossa, aquela coisa repetitiva. E aí, uma vez eu assisti um vídeo de Padre Paulo Ricardo, é bem antigo o vídeo, ele fala que a Ave Maria fosse uma música de fundo, e você medita o mistério, por exemplo, o nascimento de Nosso Senhor. Você medita segundo a passagem bíblica, né? Aí Frei Gilson fala que rezar o texto, rezar o rosário, é você meditar a palavra de Deus. Então, assim, fica até mais fácil. Como você disse, torna gostoso, né, de rezar, enfim. E, ó, Nossa Senhora disse a um místico, que foi o Beato Alano de la Roche, que muito mais, que ela recebe com muito prazer, então ela e Nosso Senhor recebe essas orações, a recitação do Santo Rosário, mas muito mais valor e eficácia terá se na oração você meditar a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, os nossos textos e os nossos rosários devem ser meditados mesmo, é a meditação do Evangelho. Quem não tiver costume, quem não souber de cor, pega já a sua pesquinha, imprime, deixa ali para todo dia estar meditando, porque tem muito mais valor, vocês não têm ideia de como isso daí é importante, essa meditação. É o centro da oração, da recitação do texto é o Evangelho. A gente tem que meditar mesmo. E no caso, assim, né, porque eu tenho um amigo que ele se consagrou recentemente, eu juro que é a última pergunta que eu vou fazer. Não tem isso não, diga. Então, ele se consagrou recentemente, e aí ele falou, né, que estava rezando o rosário. Aí, no caso, o rosário vai fazer parte do exercício, né, tipo, antes da consagração. Vai ter um momento, se não me engano, é na segunda semana, vai ter um momento que é para rezar o texto. Aí, quando chegar nessa fase da preparação, eu vou sempre conversar com vocês antes, a gente vai fazer um cronograma, mais ou menos, do dia que começa um e termina a outra. Mas nessa fase daí, você deve acrescentar. Então, por exemplo, se você já costuma rezar o texto e está pedindo que na oração preparatória reze um texto, reze mais um. Se você não tem costume de rezar, você vai rezar na oração preparatória, mas sempre ofereça mais. Se doe mais a Nossa Senhora. Não se limite nas suas doações a ela. Mas vai chegar um momento que vai ter, mas vai ser durante uma semana só. A devoção do texto, do rosário, vai ser depois, na vida de consagrado. Não existe regra para isso, não, mas consagrado tem que rezar o texto, não é possível, né? Entendi. Obrigada, Thaís. Nada, disponho. Boa noite, Thaís. Boa noite. Ah, ela. Em nome da galera aqui da Campina, queria agradecer, tá? Nada, tem que agradecer, obrigada não, Jaque. Deus abençoe. Prazer, viu? Prazer então, tá também. aí a Jaque, que está organizando mais o Genito lá em Jacobina. Deus abençoe vocês, que vocês também tenham muita perseverança para se consagrar e levar esse exército de Nossa Senhora aí para a paróquia de vocês. A São José Operário, né? Isso, São José Operário. Com a graça de Deus e com a bênção do Padre, o Padre Luan, Deus tome conta de vocês. Amém. E nós aqui, eu digo nós aqui, nós em Bonfim, nós fazemos parte, nós temos o apostolado Imaculado Coração de Maria, que já foi um fruto dessa consagração nossa. E nós temos esse compromisso, entre outras coisas, de divulgar essa consagração. E nós estamos rezando, fazendo intercessão por esse grupo,
Então, o novo grupo, vocês não estão soltos, não. Nossa Senhora está com vocês e a gente intercedendo, pedindo a ela o tempo todo. Então, vocês já fazem parte das nossas orações, desde o dia que se dispuseram a se consagrar, viu? Muito prazer para você, um abraço no Genilton, nas crianças. E força e coragem, viu? Obrigada. Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente encerrar, só para a gente não dizer que não ouviu uma música. A outra música que eu coloquei ficou cheia de interferência, não sei por que foi. Eu estou achando que é por causa da tal da gravação, mas eu vou botar aqui Todo Teu, a boa parte das pessoas conhecem, mas isso é uma música de consagração. É a vivência do consagrado, essa música. Então, preste bem atenção e escute como oração. Reze.